Eu gostaria de estar ministrando essa manhã, usando o texto da carta de Pedro, da segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Então, se você puder abrir aí, para a gente ler aqui juntos. Segunda Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 8 e o versículo 9, por enquanto. Se você pudesse colocar em pé um momento, só para a gente poder ler a palavra de Deus, a gente ora e depois você já... Vamos juntos aqui receber a palavra de Deus, amém? Segunda Pedro, então, no capítulo 1, a partir do versículo 8 e 9, diz assim: Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Até aqui. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui essa manhã. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és bendito, e nós clamamos a Ti para que o Senhor fale conosco aqui esta manhã, para que o Senhor nos abençoe as nossas vidas, abençoe os nossos familiares, a nossa casa, tudo aquilo que temos, Pai. Clamamos a Ti para que o Senhor retire aqui toda a vontade do homem, todo o cansaço físico, tudo aquilo que não é Teu, e coloque no nosso coração aquilo que é Teu, Senhor, a Tua paz, o Teu amor, o Teu conhecimento, tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, que o Senhor esteja nos abençoando. Espírito Santo de Deus, Tu és a pessoa mais importante aqui no nosso meio, e nós queremos ser tocados por Ti, ouvir a Tua voz, é o que nós clamamos em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Amados, aqui nós temos Pedro. Ele está falando para cristãos aqui nessa segunda carta aqui. E na nossa vida nós buscamos muitas coisas. Nós buscamos um emprego bom, nós buscamos o melhor para a nossa casa, nós buscamos, além de um trabalho bom, nós buscamos um trabalho que é rentável, buscamos a prosperidade, nós buscamos estudar. Aqueles que são solteiros buscam aí uma esposa. Aqueles que são casados estão ali buscando abençoar os seus filhos. Durante a nossa vida, nós buscamos muitas coisas. Lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1, diz assim, que nós ressuscitamos com Cristo, e nós devemos buscar as coisas lá do alto, as coisas boas. As coisas que são do alto são coisas boas. Porque lá em Tiago diz assim, que tudo aquilo que é bom, toda boa dádiva, vem do alto. Tudo aquilo que é bom, vem do Senhor. Nós temos que entender isso. E diante deste mundo, quando nós olhamos aqui, num mundo que existe dificuldades, onde as pessoas, é tão difícil às vezes a gente fazer o bem, não é? Hoje está complicado para algumas coisas. Hoje está complicado. Na frente da minha casa estavam roubando um carro lá, perto de casa ali, e a pessoa abriu o carro e ela levou o carro empurrando embora. Um carro, irmão, não é uma moto, não. Aí eu fiquei pensando, quantas vezes eu já brequei para ajudar uma pessoa que estava empurrando um carro? Você já pensou, irmão? Sai até no jornal, né? O bispo da igreja Resgate é pego roubando o carro. Porque, irmãos, pensa bem. Algumas coisas é para a gente pensar. Pensa bem, eu estou empurrando o carro ali, eu estou ajudando, fazendo bem. Chega a polícia. O ladrão fala, ele é meu parceiro. Né? Você já pensou nisso, já? Hoje nós vivemos num mundo complicado, irmão, até você explicar e até você provar, se você conseguir provar, já deu uma voltinha de viatura, já, né? Amém? Eu já fiz muita arte na minha vida e eu sei como funciona o esquema. Amém? Então, o que acontece? Nós temos que entender que hoje nós vivemos num mundo que existe muitas dificuldades, até mesmo para a gente fazer o bem.
Mas nós temos que entender que existem coisas que elas precisam estar em nós. Existem coisas que isso precisa estar na nossa vida. E mesmo que eu olhe sendo tão difícil fazer o bem hoje em dia, eu não posso perder isso da minha vida. É claro, eu devo estar atento, sensível à voz do Espírito, atento a todas essas coisas que mudaram, que é tão difícil que de repente eu posso entrar numa cilada, eu devo estar atento. Mas existem coisas que o Senhor nos deu, que precisa estar na nossa vida. E aqui nesse texto aqui, quando nós lemos aqui no capítulo 1 aqui de 2 Pedro, versículo 8, ele diz, né? Porque estas coisas, existem algumas coisas que precisam estar em nós, que pertencem ao Senhor, que precisam estar sendo ativas em nós. E diz assim, existindo em vós e aumentando, né, também, fazem que não sejais inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor. Aqui está dizendo que existem coisas do Senhor que nos levam a ser ativos e a dar frutos, que as coisas venham a dar frutos na nossa vida. Lembra lá em João, quando a gente olha lá em João, no capítulo 15, o versículo 8, lá Jesus disse que nisso é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos. Lembra, nós fomos chamados para dar frutos. Nós temos que entender que a gente estar dando fruto, isso faz parte da nossa vida. É um chamado nosso. E a gente olhando ali, se não existir essas coisas também, a palavra diz que as pessoas se tornam como cegos. Quando a gente olha aqui no versículo 9, diz assim, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados. Aquele que não tem essas coisas, são coisas do Senhor. O que acontece? Diz assim que eles são como cegos, vendo só o que está perto. E hoje para a nossa vida, como eu citei o exemplo do roubo do carro aí, nós precisamos ter uma visão mais longe. Nós precisamos estar atento às coisas. Nós precisamos ter uma visão daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Nós temos que ter as revelações. Nós temos que enxergar um pouco mais longe. Não somente as coisas que estão acontecendo do nosso lado, quando a gente fala de relação de coisas espirituais, daquilo que eu devo fazer com a minha família. Eu tenho que entender isso, que eu preciso estar atento a ver coisas mais além daquilo que acontece somente ao meu redor. Você entende que isso, quando eu tenho essa visão, isso me leva mais longe? Isso me livra de vários problemas? A palavra de Deus nos ensina isso. E também aqui nesse versículo diz assim, esquecendo, né, daquilo que o Senhor fez. Aqui diz assim, esquecido da purificação dos seus pecados, esquecendo daquilo que o Senhor preparou para nós. Achando, quando eu estou assim, que eu não estou recebendo essas coisas do Senhor, o que acontece? Eu me esqueço, começo a perder, realmente deixando para trás aquilo que o Senhor fez por mim, fez por você. Você entende que isso é valioso? O Senhor Jesus, o Senhor Deus entregou Jesus, o seu Filho, para morrer por nós. Perdoou os nossos pecados. Muitas vezes as pessoas caminham achando que elas não podem mais fazer nada. Porque, olha, eu já pequei na minha vida e as coisas estão complicadas. Se você tem esse sentimento, você está errado. Porque você pode fazer aquilo que é da vontade do Senhor. E o Senhor perdoa o seu pecado. Se você acha, olha, eu errei muito na minha vida, eu não posso fazer mais nada. Você pode, o Senhor te chamou para dar frutos. E existem coisas que nós precisamos entender que essas coisas precisam estar em nós.
Porque se essas coisas não estiverem, eu não vou dar mais fruto, eu não vou mais dar valor, eu não vou estar mais vivendo a plenitude que o Senhor tem para mim, vivendo o sobrenatural. São coisas essas que não é que as pessoas, nem todos às vezes vão ver a bênção que está sobre a sua vida. Essas coisas sobre a sua vida, aquilo que o Senhor tem para você. Às vezes as pessoas do mundo, elas nos olham de outro jeito. Eu há um tempo atrás, até contei na rede de jovens aqui, há um tempo atrás, há uns dias atrás aí, eu estava com o meu carro e eu vi um moço que estava pedindo dinheiro no semáforo assim, e aí ele estava, assim, eu vim bem devagar assim, para não, com cuidado com ele ali, e eu estava com o carrinho da empresa, um carro mais simples, né? Aí eu vinha vindo e o homem estava olhando assim, ele olhou para o meu carro e falou, passa logo, pobre. Eu falei, né? Olha que coisa. Você vê como as pessoas têm uma visão de nós? Né? Eu não estou falando, às vezes as pessoas, elas estão olhando, e irmãos, como Deus me trata com essas pessoas, às vezes do semáforo, eu acho que eu pequei alguma coisa que já aconteceu. Outro dia eu também brequei no semáforo, eu vinha vindo no congresso aqui, estava com aquela pulseirinha aqui no braço, e um homem disse assim para mim, está indo para a balada, né? Eu falei, não, estou indo para a igreja, falei para ele, ora por mim então. Falei, claro. Você está vendo como as pessoas, às vezes as pessoas, elas pensam de nós muitas coisas. As pessoas às vezes estão pensando de nós algo e elas mudam. Lá em Atos nós temos aquela passagem onde o apóstolo Paulo está preso. E tem um naufrágio ali, e o que acontece? O apóstolo Paulo, eles estão ali numa ilha, e ali, hora que ele está mexendo na fogueira, ali nas madeiras, uma víbora, uma serpente pica ele, e ali as pessoas falam assim, olha, realmente esse deve ter pecado muito, porque a morte está perseguindo ele, não morreu lá no naufrágio, mas vai morrer aqui com a víbora. Aí daqui a pouco, a hora que o apóstolo Paulo não morre, eles falam assim, olha, esse homem é um Deus. Dá uma olhada, aqueles mesmo que falaram que a morte o perseguia, daqui a pouco estão falando, as pessoas falam um monte. As pessoas falam muitas coisas. A todo momento, mas nós temos que entender que nós estamos olhando, e existem coisas que estão em nós, que o Senhor está vendo. Existem coisas, como eu disse aqui, que nós precisamos entender que essas coisas do Senhor precisam estar em nós. Nós já vamos falar sobre essas coisas. Mas eu preciso estar atento para que eu não perca isso. Para que eu não esteja vendo essas coisas passarem, e isso não está na minha vida, porque isso me causa e me traz dificuldades. Você lembra que nós olhamos aqui no versículo que diz assim, que aqueles são cegos, não conseguem nem ver isso. Lembra o povo de Israel, o bispo Fernando falou do maná aqui, o povo de Israel, no meio do povo de Israel tinha o populacho, que eram os estrangeiros. E os estrangeiros ali, o populacho começou a murmurar junto ali, com o povo. E o que acontece? O povo ali também começou a murmurar. E o povo, eles ficaram cegos daquilo que Deus tinha para fazer para eles, murmurando, mas eles iam para o novo. Eles estavam sendo libertos do Egito, da escravidão. Mas chegou um momento que eles começam o quê? Eles começam a ter saudades do Egito. Lá em Números 11, o versículo 5 e 6 diz assim, lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. O povo estava o quê? Ele não conseguia ver as coisas além. Eles estavam vendo, eles falaram assim, olha, o que nós vemos é somente esse maná. O maná era uma provisão de Deus que caía do céu, mas aquilo que eles foram perdendo com a murmuração,
trouxe eles a enxergarem somente o maná, mas Deus tinha uma terra prometida para eles. Deus tinha algo a mais. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque quando nós Deus está caminhando conosco num processo para o novo. Se a gente começar a perder as coisas, como o povo foi perdendo, a gente não consegue ver o sobrenatural que vai acontecer sobre a sua vida. O milagre, a terra, a provisão sobre a sua vida, você acaba não vendo. Você muitas vezes quer as coisas, olha, eu oro, eu busco, eu estou buscando várias coisas, mas de repente você não recebe. Porque você deixou essas coisas, as coisas de Deus. Existem algumas coisas que precisam ser vistas em nós, por nós, não pelas pessoas. Existem coisas que precisam estar na nossa vida. Muitas coisas. Aqui Pedro está falando para crentes. Você está entendendo o que ele está dizendo para crentes? Você entende que o crente tem que tomar cuidado, não é só virar e falar assim, olha, amém, agora eu já sou salvo, agora está tudo tranquilo. Eu não preciso mais ir na igreja, não preciso de mais nada. Irmãos, não faça isso. A palavra de Deus diz assim, que o homem que resume só a vida dele a esta terra é o mais infeliz de todos. Deus tem algo maravilhoso para você. Você tem que entender que nós somos cristãos. Você está envolvido com o maior projeto que já existiu, que é o projeto de Deus. E o diabo a todo momento ele tenta frustrar esse projeto. O diabo a todo momento está tentando tirar você desse projeto, tirar você da vontade de Deus. Mas Deus tem algo maravilhoso para você e tem muitas coisas que já estão na sua vida. Mas eu gostaria de dizer para você que existem algumas coisas que estão aqui nesta carta que nós precisamos observar na nossa vida. E uma das coisas que eu gostaria que você entendesse, a gente poderia olhar no versículo 3, aqui, de 2 Pedro 1. O versículo 3 diz assim, amém? Qualquer coisa eu vou lendo para você aqui por causa do tempo. Diz assim, visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento pleno daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Irmãos, lembra, nós lemos o versículo 8 e 9, que falou que nós precisávamos ter estas coisas. Estas coisas começa aqui, no versículo 3. São estas coisas. Amém? Então, o que nós vemos aqui? Nós temos que entender que quando ele fala pelo seu divino poder, irmãos, nós temos um Deus que é poderoso. Quando ele fala sobre divino poder, nós temos que entender que nós temos uma fonte, que ela não se esgota. Nós temos uma fonte de poder. Nós temos um Deus que é poderoso e que a última palavra é dele. Então, por isso, não aceite as palavras que o mundo está dizendo para você. Você tem que entender isso. Você tem que declarar, tem muitas pessoas declarando palavras que são do mundo, mas a última palavra é do Senhor. Quando alguém dizer assim para você, olha, a situação é essa, e você vê que Deus pode mudar isso, você realmente, no seu coração, você pode dizer assim, Senhor, eu creio no Senhor, a última palavra é do Senhor. Porque você vai viver o sobrenatural, o nosso Deus é um Deus sobrenatural. As coisas naturais nós fazemos. As coisas naturais nós buscamos, nós conseguimos. Mas lá em Colossenses diz assim, para a gente buscar as coisas do alto. Irmãos, esse versículo, como eu disse, nós vivemos num mundo tão na correria, nas coisas onde existem tantas dificuldades, que quando diz assim, buscar as coisas do alto, nós achamos, tá bom, de novo, buscar as coisas do alto. Isso é no seu dia a dia, no seu trabalho, buscando a direção para a sua vida. Existem coisas que são sobrenaturais.
Nós temos que entender umas coisas. Eu orava, quando eu cheguei na igreja, todo mundo falava, né? Olha, ora pela sua família, porque vai ser salvo, será salvo você e a sua casa, como diz na palavra. E eu orava, glória a Deus, o bispo Fernando viu a família dele aqui semana passada. E eu orava pelo meu irmão. Eu falava, Senhor, converte meu irmão. Eu tenho 2 irmãos. E um dos meus irmãos, você sabe como ele chegou no evangelho? Sabe qual que foi o início? Um pastor atropelou ele. É verdade. Ele estava de bicicleta, foi atropelado pelo carro, e o cara desceu num amor tão grande. Ele falou, eu nunca vi um amor desse. Olha como as coisas acontecem, irmão. É um perigo para você que está aí sentado não se alinhar. Amém? Né? Então você que está meio desligadão aí, você fica esperto, hein? Tá? Porque eu falei assim, olha só como Deus age, eu nunca imaginava. Ele estava de bicicleta e um pastor atropelou ele ficou impressionado com o amor que aquele homem desceu. Ele falou, aquele homem é um pastor. Olha que coisa, como Deus faz as coisas, como Deus inicia as coisas. Você vê como você tem que estar esperto? Vigia, hein? Amém? Porque às vezes Deus tem algo para fazer na sua vida. Mas as coisas são assim, nós temos que entender que nós temos, e é tão interessante aqui no versículo 3, que ele liga, ele fala desse poder, né? E depois ele fala assim, né, esse divino poder que nos conduz à vida. Amém? O Senhor nos leva à vida, nós temos vida, irmão. Aconteça o que acontecer conosco, nós temos a vida eterna. Nos leva à vida e à piedade. Piedade aqui tem a ver, o que é? Com uma pessoa piedosa. Tem a ver com a relação certa com Deus e a relação certa que eu tenho com as pessoas. A relação certa que eu tenho com os irmãos. Você está entendendo essa fonte? Olha como aqui nessa carta é ligado então, esse poder divino que nos conduz à vida e nos conduz à piedade. E agora ele vai começar a ligar coisas, várias situações aqui, uma seguindo outra. Aí depois, a segunda coisa que eu gostaria que você observasse aqui, que são dessas coisas que ele diz nessa carta aqui, a gente olha no versículo 4, quando ele diz assim, eu vou ler o versículo 4 para vocês. Versículo 4 diz assim, pelas quais nos têm sido doadas, pelas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornais coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Irmãos, olha que coisa interessante, essas são uma das coisas que eles estão falando que Pedro está dizendo que precisa existir em nós. Ele fala aqui da preciosa e muito grande promessa. Você entende que as promessas que Deus tem para nós, tudo aquilo que Deus tem para nós, eu preciso tratar como algo precioso? Irmãos, eu não posso deixar isso perder o valor. Eu não posso deixar isso perder o valor. As coisas de Deus, elas são preciosas. E se eu não colocar elas num lugar como preciosas, eu acabo deixando de lado. Eu tenho certeza que você tem algum sapato velho, às vezes, na sua casa, que você não usa. Mas aquele que você comprou novo, você quer usar, limpa ele. De repente, existem coisas suas que você acha valioso, de repente você tem lá aquela corrente de ouro, eu tenho certeza que você guarda num lugar certinho, né, para ninguém esconde, alguns se escondem debaixo do colchão, né, alguns lugares, aquilo você olha e fala assim, isso é precioso. Irmãos, existe algo que é muito precioso. As coisas do Senhor são preciosas, as promessas do Senhor, elas são preciosas. Você lembra lá em Atos 3, quando Pedro e João estão ali na Porta Formosa, diante de um paralítico, o que Pedro diz? Pedro diz assim, olha, eu não tenho prata nem ouro,
Isso não é valioso, prata e ouro não são metais hoje, que mesmo naquela época que tem um alto valor, eram metais nobres, mas existe algo mais precioso que nós temos. E ali Pedro diz assim, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te entrego. Irmãos, e aquele homem era um homem coxo que era colocado ali na porta do templo. E aconteceu o que com ele? Ele se levantou. Ele se levantou, existe algo que é mais importante. Você está entendendo o valor que tem as coisas de Deus? Você está entendendo isso? As promessas de Deus têm muito valor. Só que eu preciso tratar essas promessas como coisas preciosas para a minha vida. Porque eu quero usar na minha vida aquilo que é bom. E aquilo que é bom vem do Senhor. Eu preciso entender e usar isso. É interessante que Pedro, ele não esperou ele ter o recurso, não é? Ele não esperou, ele diz assim, olha, isso eu não tenho, mas eu tenho algo que eu vou te entregar agora, é algo mais valioso. Muitas pessoas estão esperando ter as coisas aqui na terra, as riquezas, para poder entregar algo que o Senhor deu para elas. Sabe por quê? Porque você não entende que isso que você tem é precioso. E isso precisa mudar, irmãos. Se eu não entender que as promessas de Deus são preciosas e grandiosas, eu não vou entregar para as pessoas. Você vibra quando algo de Deus acontece na sua vida, quando uma palavra do Senhor é dita para você. Irmãos, nós temos que vibrar. Olha lá em Moçambique, ganha-se uma Bíblia, sai pulando. Glória a Deus, um dia essa pessoa vai estar conosco no céu. Você está entendendo que se nós não tivermos essas coisas, nós vamos perdendo. Você vai perdendo aquilo que Deus tem para você. E o tempo está passando. O tempo está passando. E o tempo não volta, irmão. O tempo não volta, aproveite o tempo que você tem na sua vida para viver as promessas de Deus. Deus tem algo valioso para você. Nós temos que entender isso, esse valor. E aqui é interessante que ele fala, né, das grandes promessas. Eu tenho que entender o que Deus tem para você. O que você acha que Deus tem para você? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Amém? Que Deus tem para você, para aqueles que Deus preparou. Os olhos não viram. Existem coisas ainda que nós não vimos. Aqueles que amam a Deus têm realmente muitas coisas do Senhor para acontecer na sua vida. Não deixe isso de lado. Não deixe isso parado, inativo. Faça isso frutificar. Faça isso multiplicar. Como uma moeda que foi te dado, faça esse talento multiplicar na sua vida. Você não foi chamado para ficar parado, você foi chamado para frutificar. Você tem contato com muita gente. Aquilo que é precioso para você, leva para outras pessoas. Abençoa outras pessoas. Quanto mais você vai abençoar, quanto mais fruto você dá, a árvore vai ficar mais, amém? Mais virtuosa. Eu tenho que entender isso. E aqui, quando ele diz aqui no capítulo 4, que ele fala dessas grandes promessas, ele também fala aqui, para que elas, né, ele continua dizendo, né, versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornais coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões desse mundo. Eu tenho que entender que eu fui recebido como filho. Eu fui aceito pelo Senhor como filho. E isso faz o quê? Quando eu sou aceito, eu tenho que entender que as coisas antigas, elas já passaram. Eu agora tenho força para romper com tudo aquilo que é do mundo. Para viver as promessas, para viver o sobrenatural. Para ver os milagres acontecendo sobre a nossa vida. É assim que acontece. Vamos só correr um pouquinho aqui, amém? Senão não vai dar tempo. Outra coisa que eu gostaria que você
olhasse, nós olhamos aqui no versículo 5. O versículo 5, gostaria que você lesse comigo. Diz assim, ó: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé e virtude. Com a vossa fé e virtude. Com a virtude, o conhecimento. Aqui, quando a gente fala aqui, quando a gente olha, né, a palavra diligência aqui está falando de uma dedicação total, exclusiva. Você entende que Deus já fez a parte dele, que agora nós precisamos fazer a nossa parte, de uma dedicação total. Você entende que agora algumas coisas dependem de nós, de eu entender que esse é o nosso Deus, Ele é exclusivo, está em primeiro lugar, para que as coisas, para que a chave vire, e muitas coisas comecem a acontecer na nossa vida, para que os frutos comecem a acontecer. Não se esqueça, estas são as coisas que impedem as pessoas de ficarem cegas, estas são as coisas que levam as pessoas a serem ativas e frutíferas, que ele está dizendo no versículo 8 e 9. Uma dedicação total. E aí ele começa a falar de uma fé, envolve a fé e a virtude. Ele diz assim: associai esse esforço, nessa diligência, com a vossa fé, a virtude. Ele está dizendo assim, aquilo que você vive, associe a fé agora no seu viver, no seu dia a dia. Comece a usar a fé. Comece a olhar, de repente, quando você vê as coisas não acontecendo, mas você declara: eu tenho fé que as coisas vão acontecer. Não perca isso. Eu tenho fé que as coisas vão acontecer e os frutos vão chegar. Os milagres vão acontecer. E depois aqui, quando ele começa a ligar a fé com a virtude, a fé à virtude, ele diz assim: com a virtude o conhecimento. Então o que acontece? Ele começa a mostrar aqui que aquilo, a minha fé agora, eu ligo ela ao meu viver e depois ao meu conhecimento. Você acha que você precisa do conhecimento ou não? O conhecimento da palavra, você não precisa? Irmãos, todos nós precisamos do conhecimento. O conhecimento é algo maravilhoso. O conhecimento da palavra transforma a nossa vida. Às vezes a gente acorda e fala assim: olha, eu estou com uma preguiça. Né? Que preguiça? Fala assim, até uma preguiça boa. Aí a gente vai lá ler Provérbios. Aí não para de falar do preguiçoso. Você fala assim: misericórdia. Isso não é bom, não. Porque a palavra de Deus fala conosco, o conhecimento, ele nos guia, o conhecimento da palavra, ele vai nos guiar, ele vai nos mostrar aquilo que é correto. Eu tenho que entender isso, e você está conseguindo ver aqui, essas ligações que ele está fazendo, essas ligações que nós estamos enxergando aqui. Irmãos, isso vai seguindo, a gente vai olhando essa diligência com a virtude, com o meu viver, com o conhecimento. E depois, quando a gente passa para o versículo 6, no versículo 6 diz assim, com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Nós temos que olhar aqui que o conhecimento com o domínio próprio e a paciência com a piedade. Lembra que nós olhamos aqui que a piedade, que nós devemos caminhar como pessoas piedosas? Agora, com o conhecimento, o que está falando? Está falando do domínio próprio. Irmãos, com o conhecimento eu sou levado agora, sendo piedoso, a ter domínio próprio. E o domínio próprio é algo que é essencial para nós, porque eu preciso entender que eu preciso ter o controle de algumas coisas, amém? Mediante a vontade do Senhor, eu tenho que ter domínio próprio. O mundo tenta influenciar várias pessoas fazendo o quê? Olha, gasta sim, compra, você pode pagar em 72 vezes, aí as pessoas vão lá
e naquele impulso elas não conseguem se controlar e compram, já está devendo. De repente, eu deixo a minha carne se sobressair numa situação de violência, numa situação de dificuldade, e eu perco o domínio próprio. Mas com o conhecimento eu vou agora adquirindo o quê? O domínio próprio. Eu vou aprendendo a me controlar, eu vou aprendendo a permanecer nos caminhos do Senhor. E ele vai dizendo ali, né, ele diz o conhecimento que com o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança. Essa palavra perseverança aqui, ela está ligada à paciência, e com essa perseverança, a piedade aqui de novo. Quando a gente olha depois, no versículo 7, diz assim: com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Aqui ele está falando de fraternidade, né? Com essa piedade, você sendo piedoso, agora ele está falando de fraternidade. Agora ele está falando do relacionamento de irmãos no Senhor, como irmãos de sangue. Nós somos uma família, irmãos. Cuidado quando vem uma confusão no meio dos cristãos, cuidado para que realmente o diabo não esteja ganhando com isso. Pise na cabeça do diabo. Nós somos uma família em Cristo, nós somos cristãos. Qualquer tipo de confusão não vem de Deus. O meu relacionamento com os meus irmãos não pode ser um relacionamento com confusão, com aproveitamento. Tem que ser um amor como se fosse um amor de sangue. Nós somos uma família, nós pertencemos ao mesmo corpo, nós temos a mesma direção. Você está entendendo, você está envolvendo agora o domínio próprio. Agora eu não posso falar mais aquilo que machuca o meu irmão. Agora eu tenho que pensar, porque eu tenho o domínio próprio. Eu tenho o conhecimento da palavra. Você está entendendo onde a carta me leva? E diz assim que eu tendo todas essas coisas, eu não vou ser inativo e nem infrutuoso, eu vou ser frutífero. E eu não vou ser cego se eu tiver essas coisas. Olha a importância de nós termos essas coisas de Deus sobre nós. Isso são somente algumas, mas que nos levam a provar o novo, que nos levam a ver mais longe, a ver aquilo que o Senhor tem preparado para você. Eu não vou me esquecer, agora eu vou tratar essas coisas com valor. Eu estou na casa de Deus, eu vou lutar para mim receber o que eu preciso. Eu vou aprender da palavra, eu vou aprender do conhecimento. Senhor, que eu saia transformado. Eu não me senti transformado aqui, mas durante a semana eu vou lutar, porque Deus tem algo maravilhoso para mim. E tudo isso para fechar, essa palavra nos leva, no versículo 7 aqui, que ela diz: com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade nos leva ao amor. Olha que algo maravilhoso. Irmãos, lá em 1 Coríntios 13:3, lembra? Diz assim, que se a gente pegar todos os nossos bens, entregar aos pobres, se a gente pegar e entregar até mesmo o nosso corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso nos valerá. Se não tiver amor, não tem valor. Você entende agora, você vê todos os processos, a piedade, a fraternidade, o conhecimento, o domínio próprio, tudo isso nos leva agora a ter o amor. E agora eu tendo esse amor, o amor de Cristo em mim, eu tendo esse amor, agora eu vou frutificar, porque eu olho agora, eu vou começar a agir com amor. Eu vou entender que mesmo que eu fizer todas as coisas e não tiver esse amor, nada disso vai valer. Agora eu vou começar a agir de uma outra forma. Eu recebi o amor de Cristo em mim. Irmãos, ir para Moçambique é tão difícil. Talvez alguns estão pensando assim, por que não ajuda as pessoas aqui tão próximo?
Aqui, se uma pessoa que está passando dificuldade, elas pedirem comida no vizinho, o vizinho tem, lá todo mundo não tem. Mas existe algo muito acima, às vezes, dessa comida, que é aquilo que eles estão indo fazer lá, é falar do amor de Jesus. Se você não entender essa preciosa promessa, o que há de precioso nisso, você não consegue enxergar as coisas de Deus. Você está como no versículo 9, está vendo as coisas que estão perto, você não está vendo as coisas da eternidade, onde um Deus enviou seu Filho para sofrer por nós. Ele não tinha pecado, ele não precisava, mas Ele fez isso por nós, nos envolvendo, e eu fui recebido agora, independente daquilo que eu fiz. Eu preciso dar um valor nisso, porque eu fui recebido agora como filho, e o filho tem todos os direitos de um herdeiro. Você está entendendo isso? O que eu recebi, o que eu preciso colocar em prática, para viver o sobrenatural, o que Deus tem para você. Existem tantas coisas que nós precisamos viver. Existem tantas coisas que nós pedimos e falamos, Deus precisa fazer algo na minha vida. Eu tenho tantas coisas que eu peço, Senhor, eu preciso que o Senhor faça isso em mim. Eu preciso que o Senhor esteja junto comigo nisso. Nós precisamos no nosso dia a dia do Senhor, mas será que nós estamos dando o valor correto? Será que estas coisas estão em nós? Para que o sobrenatural aconteça, como diz no versículo 8 e 9. E quando a gente olha aqui no versículo 8, para a gente finalizar, quando a gente olha no versículo 8, diz assim, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus. Eu tenho que entender que isso, quando essas coisas estão em nós, e essas coisas vão aumentando, aumentando cada vez mais, você vai crescendo. Quando uma pessoa não está crescendo, tem algum problema, não tem? Você olha uma criança, se ela para de crescer, tem algum problema. Se você olha uma árvore e ela é novinha, ela para de crescer, tem algum problema, não tem? O Senhor nos chamou para crescer, cada dia mais, sairmos do leitinho e passarmos para o alimento sólido, como um homem espiritual. A palavra de Deus, ela não se contradiz, ela tudo fecha no mesmo círculo. O amor do Senhor para o homem. Olha que situação, nós todos temos um alvo, nós todos queremos estar na plenitude do Senhor. Nós precisamos crescer e para isso nós precisamos, cada um de nós, analisarmos a nossa vida, analisarmos o nosso viver, o que está acontecendo em nós, o fruto chegou. Isso não é uma cobrança para você, irmãos. Muitas vezes você vai embora e eu não sei, às vezes aquilo sabemos, de algumas pessoas que estão próximas de nós, mas nós não sabemos de muitas coisas, de muitos aqui. Nós não sabemos aquilo que está acontecendo, mas os frutos estão acontecendo na sua vida. Nós precisamos analisar a nossa vida. Será que estas coisas estão na nossa vida? Para que a gente tenha uma visão correta de todas as coisas? Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que você entendesse que o nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso. E nós estamos dentro desse projeto maravilhoso do Senhor. Que nós precisamos, a cada dia mais, estar vivendo isso. Eu gostaria de terminar esse culto louvando ao Senhor. Gostaria de chamar, amém? Eu tenho mais alguns minutinhos.
Mas eu gostaria de chamar o pessoal do louvor aqui para que a gente pudesse terminar louvando ao Senhor. E quando você estiver louvando ao Senhor, você pensasse nessa palavra, que Deus, o Pai, Ele te chamou para grandes coisas. E independente do problema talvez que você está vivendo, que você acha que isso não vai chegar na sua vida, Ele te chamou para ser frutífero. E quando eu falo para dar frutos, não é somente os frutos de vidas, ganhar pessoas, é os frutos acontecendo, as coisas acontecendo em todas as áreas da sua vida. Os milagres acontecendo, o sobrenatural acontecendo. A palavra de Deus diz assim, para que quando alguém estiver enfermo, para que os presbíteros, para que a gente venha orar. A palavra de Deus não diz isso? A palavra de Deus nos diz isso. Nós temos que orar, e se nós devemos orar, irmãos, é porque se Deus falou isso, é porque se for da vontade dEle, Ele vai curar. De repente você olha e a sua idade já passou, e você olha, pensa assim, olha, eu pensava quando era mais novo em fazer algo para o Senhor. Não pense assim, você está errado, a palavra de Deus não nos ensina assim. Independente da sua época, da sua idade, do seu momento, Deus tem coisas maravilhosas para você. Deus fez coisas maravilhosas já por você. A morte de Jesus nos trouxe uma nova aliança, nos trouxe algo maravilhoso, e você precisa viver isso. Você precisa ver os milagres chegando sobre você. Algumas pessoas chegam até nós e nos pedem, olha, eu precisava de um milagre. Nós falamos, vamos orar. Irmãos, nós somos os cristãos, nós temos isso em nós, de buscarmos a oração, mas hoje nós olhamos até mesmo as pessoas lá de fora, que chegam para nós e falam assim, eu já tive situação onde empresários me chamaram, falaram, olha, você não pode fazer aí uma reza, uma oração, para que os negócios, está acontecendo algumas coisas. Eu falo, Senhor, eles nem conhecem a palavra. E aí a gente aproveita o momento para fazer, ali para falar um pouquinho do amor de Jesus, do plano de Jesus, e fazemos a oração. Mas nós, como a palavra que nós lemos, nós somos os filhos. Nós temos o direito a essas bênçãos, a viver esse sobrenatural. Não deixe isso perder o valor na sua vida. Estas coisas precisam estar na nossa vida. Vamos nos colocar em pé. Amém? Você já vai para sua casa, mas eu gostaria que você agora louvasse ao Senhor para depois nós encerrarmos, orarmos e encerrarmos. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para o cansado. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes
Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. Você pode cantar isso para Ele nessa manhã? Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia. Que grandes coisas aconteçam sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Que grandes coisas aconteçam sobre a sua casa. Independente daquilo que você está vivendo, independente se você está de repente passando uma dificuldade no seu trabalho, ou de repente a bênção que você está buscando para uma pessoa que é da sua família, que veio na sua mente aí agora. De repente essa pessoa da sua família que está precisando de uma cura, que grandes coisas aconteçam sobre a vida dela, e que você possa testemunhar aquilo que o Senhor fez, porque toda a palavra do Senhor é de grande valor. As promessas do Senhor são de grande valor, elas são preciosas, e que elas venham sobre a sua vida. Talvez você está buscando a solução para o seu casamento, para o seu relacionamento. Que grandes coisas venham sobre o seu casamento e sobre o seu relacionamento. De repente você está buscando grandes coisas para os seus filhos, não está vendo as coisas acontecer. Que grandes coisas venham sobre os seus filhos. Que você possa dizer agora: que grandes coisas venham sobre a minha casa. Que em nome de Jesus, que novas coisas aconteçam sobre o meu lar. Que o novo venha sobre os meus parentes. Que em nome de Jesus os frutos aconteçam. Aquela resposta que você está buscando, que você possa agora ver além daquilo que está perto. Que você possa ver além para tomar a decisão que você está precisando. Que você possa ver além. Que você seja abençoado pelo Pai, que tem grandes coisas para você, segundo a sua palavra. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, e o Senhor jamais muda, Senhor. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre será.
O Senhor é onipotente, o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é o nosso Deus. Nós colocamos agora diante de Ti, Senhor, os nossos corações, as nossas petições aqui, Senhor, aquilo que declaramos aqui dentro, e clamamos a Ti, Senhor, para que pelo Teu poder os frutos aconteçam sobre a vida dos Teus filhos aqui, que nós possamos ver o sobrenatural sobre as nossas casas e sobre as situações que vivemos. Obrigado por essa manhã. Igreja, eu te abençoo agora, em nome do Senhor Jesus, que você tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada, que essa bênção se estenda para a sua casa e para os seus familiares, que você veja o sobrenatural e o poder de Deus em tudo aquilo que você faz. É o que eu clamo em nome de Jesus, amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor, diga uma palavra de amor ao Senhor, aleluia, Senhor, e vá debaixo da bênção para sua casa. Tenha um domingo abençoado, em nome de Jesus. Se você precisar de oração, quiser uma oração específica para alguma situação, pode vir para frente que nós vamos estar orando aqui, e vá na bênção, amém? À noite nós temos o pastor de fora, as meninas do Camboja, que vão estar junto conosco aqui adorando ao Senhor. Deus te abençoe e abençoe a sua casa. Um bom domingo em nome de Jesus.